Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre sequência expositiva. E na verdade quando falamos do texto expositivo, nos referimos a apresentações e informações sobre um objeto ou um fato específico. Sua descrição e a sua enumeração é de suma importância. Normalmente, esse texto expositivo, ele permite que o leitor identifique claramente o tema central do texto. O fato importante é a apresentação de bastante informação. Por isso que quando nós vamos nos decorrer com essa videoaula, vocês vão perceber que nós vamos precisar entrar no paradigma da diferença entre resumo e resenha, né? A questão de resenha crítica, a questão de resumo, são tipos de textos expositivos. O fato importante é a apresentação de bastante informação, caso se trate de algo novo, né? Quando se trata, por exemplo, de temas polêmicos, a apresentação de argumentos se faz necessária para que o autor informe aos leitores sobre as possibilidades de análise do assunto. O texto expositivo ele deve ser abrangente, deve ser compreendido por diferentes tipos de pessoas. O texto expositivo ele pode apresentar recursos como, por exemplo, galera, a questão da instrução. Quando apresenta instruções a serem seguidas. Informação, quando apresenta informações sobre o que é apresentado ou discutido. Descrição, quando apresenta informações sobre as características do que está sendo apresentado. Definição é quando queremos deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando. Enumeração é quando envolve a identificação e a apresentação sequencial de informações referente àquilo que estamos escrevendo. Comparação, quando o autor quer garantir que seu leitor irá compreender bem o que ele quer dizer. O contraste é quando, ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo ou que há posições contrárias, ok? Então nós vamos passar agora os nossos slides para percebermos um pouquinho daquilo que o professor fez aqui como abertura nessa videoaula. Bom, sequência expositiva ou explicativa. Entendemos como expositivo o texto que tem como objetivo explicar, fazer conhecer ou compreender, né, determinado assunto, ou seja, buscar pela imparcialidade, informar o leitor. É um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Muito comum esse tipo de texto ser abordado no contexto escolar e acadêmico, uma vez que inclui sempre, galera, formas de apresentação, como seminários, artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, entrevistas, dentre outros. Como eu mencionei agora há pouco, nós temos as características dos textos expositivos, que é a conceituação, porque é a exposição dos conceitos relacionados a algum determinado tema, a definição, que é a explicação e definição sobre os temas relacionados com o assunto abordado, a descrição, que é uma análise mais pormenorizada de aspectos referentes ao tema, comparação à relação entre dois ou mais conceitos distintos e que podem ser complementares. Informação é uma reunião de conhecimentos e dados relacionados com o tema. E enumeração é a ordenação dos itens essenciais relacionados com o tema abordado e especificação de cada um deles, tá ok? E aí nós temos, fique ligado, o professor colocou aí, é fundamental destacar que nos textos explicativos não se faz defesa de uma ideia, de um ponto de vista, características básicas do texto argumentativo. Os textos explicativos, eles tratam mais da identificação de fenômenos, de conceitos, de definições. É mais utilizado até no aspecto jornalístico, né? Aquele todo preparo, aquilo que já está pronto, aquilo que é verdadeiro, né? Você não vai persuadir, você não vai conceituar, você não vai avaliar, como acontece no texto argumentativo. O resumo como texto expositivo. No resumo, é importante que haja um olhar para as ideias centrais do texto. Fonte. Deve-se tentar separar as ideias principais dos exemplos e de informações secundárias, e não emitir opinião. Quando nós estamos falando de um resumo, é aquele momento em que você retira de um texto original todas as principais informações e vai montar
um outro texto, né? Quando falamos, por exemplo, em resumo, nós estamos mencionando que é um tipo de sequência expositiva, porque o resumo ele faz parte dessa sequência, né, expositiva. O que é um resumo? Um resumo na verdade, ele está elevado a uma exposição abreviada de um acontecimento, né? Um resumo é um ato de resumir alguma coisa através de uma síntese ou sumário, como chamamos. Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, de um artigo, de um argumento de filme, de peça teatral. A elaboração de um resumo, galera, exige sempre uma análise, uma interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas ideias mais importantes. Um resumo ele pode ser indicativo, informativo ou crítico, com opiniões críticas de um autor. O resumo, na verdade, é um exercício escolar cobrado frequentemente sempre pelos professores, né? Quando pede para se escrever um texto com poucas linhas, né? Então, o resumo, na verdade, é um sinônimo de recapitulação, quando ao final de cada capítulo de um livro é apresentado um breve texto com ideia-chave do assunto introduzido, né? Um exemplo. Temos também resumo de capítulos de novela, que é um recurso muito utilizado pelos canais de televisão, né? Um resumo é diferente de uma resenha. Uma resenha é um texto onde existe a opinião crítica da pessoa que escreve em relação ao livro ou documento sobre o qual foi elaborado. Apesar de transmitir a opinião do escritor, a utilização da primeira pessoa em uma resenha não é recomendada. É importante referir que, no caso da resenha descritiva, a opinião do autor pode não estar presente. Por outro lado, o resumo não contém opinião, a não ser que se trate de um resumo crítico, e se trata apenas de uma síntese das principais ideias de um livro ou de um documento. E aí nós temos aí que vocês conseguem perceber no slide que é importante que haja um olhar para as ideias centrais do texto. Primeiro, como fazer um resumo? Quando a gente pensa em fazer um resumo, o primeiro passo para fazer um resumo consiste na leitura atenta do texto que vai ser resumido. Depois devem ser identificados nos diferentes parágrafos os conceitos chaves, ou seja, as ideias mais importantes. Em seguida, deve ser feito o resumo, onde os parágrafos são descritos de forma concisa, nunca esquecendo de abordar os conceitos mais importantes. E como conclusão, deve ser feita uma leitura atenta do resumo para comprovar que as principais ideias do texto original estão incluídas no resumo. E aí nós temos agora como elaborar um resumo, né? O professor já mencionou um pouquinho. É comum a necessidade de resumir textos dos mais variados tipos. Nesse sentido, os primeiros passos importantes para a elaboração de um resumo, como eu acabei de mencionar, a leitura atenciosa do texto que está sendo resumido, o que será resumido é a observação dos pontos centrais e secundários. E a resenha? Resenhar, repetindo, é analisar criticamente um objeto, obra literária, apresentação musical, filme. É importante estudarmos sua estrutura para poder diferenciá-lo do resumo. A confusão entre os dois gêneros é um erro comum cometido pelos vestibulandos, pelos estudantes. E por último, o professor colocou aqui, nesse último slide, a diferença entre resumo e resenha. Aí de um lado nós temos o resumo, que faz uma síntese do conteúdo de um texto sem qualquer crítica ou julgamento de valor. O objetivo é informar o leitor. A opinião é um erro, né? O aluno deverá se ater à sequência de ideias desenvolvidas pelo autor do texto, respeitando a mesma linha de raciocínio, e sua estrutura segue a mesma linha de pensamento do texto a ser resumido. Geralmente trata-se de um texto dissertativo com introdução, tese mais argumentos, desenvolvimento, defesa da tese e fundamentação dos argumentos e conclusão. Na resenha, nós temos um objetivo diferente. Além de resumir a obra, é fazer uma avaliação crítica, apontando inclusive aspectos positivos e negativos. Assim, torna-se um texto de informação e opinião. A opinião é exigida. A resenha de origem opinativa, dessa forma, haverá sempre espaço para que o vestibulando ou para que o aluno exponha seu ponto de vista a respeito do texto resenhado. A resenha ela traz esse tipo de opinião.
e a estrutura é própria, não segue a mesma sequência do texto em foco. Primeira parte, identificação da obra. Segunda, resumo dos principais pontos da obra. E terceiro, a opinião crítica. Então, nós temos 3 partes fundamentais na estrutura de uma resenha. A primeira é a identificação da obra, a segunda é o resumo dos principais pontos e a terceira é a opinião crítica. Bom, galera, por hoje é só. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia nessa videoaula e até a próxima videoaula, se Deus permitir. Um grande abraço a todos.